Chegando hoje dia 20 de dezembro de 2021. Estamos concluindo praticamente um ano, estamos aí no finalzinho, mas estamos ainda com grandes esperanças, expectativas para os últimos dias, porque sei que Deus irá fazer coisas maravilhosas em nossa vida. Então o texto que eu quero compartilhar com você, sem muitas delongas, nós vamos entrar ao assunto. Por que gratidão? A palavra de Deus nos diz no Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até as nações vizinhas diziam: o Senhor fez coisas grandes a este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche os leitos do ribeiro no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Irmãos, o salmista está dizendo: aquele que semeia com alegria, semeia com lágrimas, com certeza ele vai colher com alegria. Com certeza ele vai colher com alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com certeza, sem dúvida, trazendo consigo a sua recompensa, o seu feixe. Eu gosto muito desse salmo porque o salmista está dizendo assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Irmãos, se vocês prestaram atenção esse ano de 2021, esse ano parecia um sonho. Esse ano parecia um sonho. Às vezes eu olhava para o dia a dia, o início ali do mês de março, junho, aquele período muito difícil, muitas mortes, muitas incertezas, muita insegurança, muita ansiedade no coração das pessoas. E eu olhava e falava: meu Deus, parece que a gente está vivendo um sonho. E não é um sonho, parecia um pesadelo. Todos os dias que você acordava, foi um amigo que foi, um parente, um vizinho, alguém chorando, alguém que perdeu. E aquilo parecia o fim, mas aí no meio dessas adversidades, a gente aprendeu a semear. A gente aprendeu a semear na vida de pessoas, semear na vida de gente, investir, levar uma cesta para aquele que estava precisando de alimento, ajudar a partilhar aquilo que tínhamos, levar uma palavra de ânimo, de coragem para aquelas pessoas que estavam desmotivadas. E assim a gente começou a fazer diferença na vida dos outros. A gente começou a fazer coisas diferentes na vida das pessoas. A gente começou a investir mais em gente do que em nós mesmos. As pessoas se comoveram ao ver pessoas com fome e começou a alimentar. Nós estamos vivendo um cativeiro, mas de repente a graça de Deus vem e arranca a gente desse cativeiro. Por isso hoje nosso sentimento é gratidão. Gratidão por estar aqui hoje. Se você que está comigo aí do outro lado, ouvindo essa live, participando, seja grato a Deus. Você já foi grato a Deus hoje, porque você é uma dádiva, você é um presente. Gratidão resume esse ano de 2021, encerrando agora. Então o salmista estava dizendo assim: olha, estávamos como os que choram, como os que sonham. Estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos. Sabe o que significa isso para nós? Precisamos buscar a grandeza e o amor de Deus para nossas vidas. Precisamos buscar a graça e o poder de Deus para cada um de nós, para que possamos viver o sobrenatural de Deus. Gratidão é reconhecimento, é saber que Ele está.
do meu lado, é saber que Ele está junto comigo, é saber que Ele caminha comigo, que Ele sai comigo, que Ele investe tempo na minha pessoa. Por isso o texto está dizendo: Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos. Assim como enche os leitos do ribeiro, assim como acontece que o rio enche o mar, assim como aquelas correntes de água que vai enchendo os rios, enche a minha vida também de satisfação. Você já parou para pensar que às vezes a gente é um saco sem fundo, como diz os mais antigos? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Não é errado querer, o que é errado é a gente não se satisfazer com a graça de Deus. Viver a incerteza de um amanhã, mas viver aquela ansiedade de hoje. Precisamos mudar o nosso comportamento acerca disso e viver gratidão, porque fomos libertos de um cativeiro. Jesus nos livrou de um cativeiro. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados à perca total. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Mas chegou o braço forte de Jesus, as mãos fortes do Mestre, cravou a sentença na cruz e resgatou você da escravidão. E nos deu a liberdade. Hoje somos livres. Só de ter essa liberdade em nosso coração já é motivo de passarmos a vida toda agradecendo a Ele, gratidão a Ele, por que Ele fez por nós. Mas não só isso, todos os dias Ele renova as nossas forças. Você já parou para pensar que tem dias que a gente está desmotivado, desanimado, pensando em parar, desistir, e de repente surge uma força que você nem imagina dentro de você, e começa a dizer: não posso parar, não vou desistir, não vou parar, não vou desistir, não vou parar, não vou desistir, eu quero conquistar, eu quero alcançar minhas metas, eu vou me levantar, eu vou melhorar minha vida. Sabe quem é essa força? Essa força se chama Jesus. Talvez você fale: pastor, mas eu não entendo isso. É Jesus te despertando de manhã, dizendo: levanta, filho, levanta, tem uma grande obra para acontecer na tua vida, vamos lá, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos fazer, vamos chegar no nosso propósito, vamos chegar no nosso objetivo, vamos chegar nos nossos sonhos, vamos avante, tem coisas grandes para acontecer na tua vida. Você já parou para pensar que Deus te acorda todos os dias de manhã? Você já parou para pensar que todos os dias de manhã Deus te acorda dizendo assim: levanta-te, filho. Você acordou. Você levantou. Deus está dizendo para você: eu te dou uma chance nova. 24 horas ainda para que você possa desfrutar do melhor de tudo isso. Mas você já parou para pensar que às vezes a gente acorda desmotivado, pensando assim: será que vale a pena? Todos os dias as mesmas coisas, a rotina do diária, é trabalho, é pessoas. Ei, você levantou, você acordou, você está vivo, você está respirando. Então seja grato a Deus, dizendo: Senhor, eu estou respirando, eu estou vivo. Então eu quero dizer: ó minha alma, bendiz o Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. O salmista está dizendo: quando trouxeram os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Às vezes a nossa vida, irmãos, vai aparecer um sonho, porque Deus vai fazer coisas que ninguém vai acreditar. Pessoas não vão acreditar o que Deus vai fazer na sua vida. Pessoas vão te olhar e vão falar: mas como aconteceu? Como? O texto diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, até as outras nações. Escuta aqui, isso é profético. É uma chave de Deus para a tua vida. Até nações, outras nações diziam: o Senhor deve ter feito grande coisa para esse povo, porque eles estão muito felizes. Sabe o que acontece na nossa vida, meu querido? Quando a gente coloca aquela cara de limão de gaveta envelhecido, aquela cara de maracujá vencido,
e a gente anda dessa forma, carrancudo, mal-humorado, as pessoas olham pra gente e vê a gente fracassado, sabia? As pessoas olham pra gente e falam assim: nossa, aquele deve viver um inferno, deve estar com problema no casamento, deve estar com problema financeiro, deve ser problema de saúde, deve ser problema. As pessoas, elas enxergam o nosso semblante como nós estamos. Então o salmista está dizendo assim: olha, o que eles vieram em nós, o que eles viram em nós. O salmista diz aqui no verso 2, que diz assim: eles olhou, as nações olhou para nós e diziam: o Senhor fez coisas grandes por estes. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz aqui que a língua deles estava cheia de cântico, ou seja, de gratidão. O seu rosto tinha um sorriso estampado maravilhoso de gratidão. E é essa certeza que nós temos na nossa vida, é uma grande chave para nosso sucesso. É nós sempre estar estampado em nosso rosto coisas boas, alegria, gratidão. Mesmo que você não chegou ainda no topo, continua escalando. Qualquer dia você chega lá, mas enquanto você estiver subindo, aproveite o caminho. Vai desfrutando. Eu sempre falo que o melhor da viagem é o caminho. Então, enquanto a gente está indo em direção à nossa terra celestial, o reino de Deus, vai desfrutando o caminho. O caminho nunca é feito de linha reta, sempre tem curvas. Às vezes é subida, às vezes é descida. Às vezes as estradas não são tão boas, às vezes tem ponte, às vezes não. Às vezes a paisagem é maravilhosa, tudo está perfeito, florido, às vezes é deserto. As árvores tudo tortuosas. Você que viaja bastante, ou você que costuma viajar, observa. Quando eu saí de Minas Gerais e vim para o Paraná, eu estranhei muito. Nós morávamos na região norte de Minas, e as árvores é tudo tortas. Você olha as árvores no campo, no cerrado, tudo torta, curto, pequenininha, e aquelas folhas mirradas, tudo torta. Eu estava acostumado com aquela paisagem. Eu sempre enxerguei aquela paisagem e via coisas lindas naquela paisagem. Não achava assim nada de anormal. E quando eu cheguei no Paraná, eu olhei e vi que as árvores eram mais vistosas, maiores, retas. E eu olhei e falei: que diferente. É diferente as árvores daqui. E eu passei alguns tempos aqui e acostumei com as árvores daqui. Bonita, alto, pinheiros. Eu olhava essas árvores lindas e boas, e acostumei também com as árvores daqui. Passou alguns anos, eu voltei de novo em Minas, e quando eu cheguei no Cerrado, eu olhei: meu Deus, mas que feio. Que árvores estranhas. Entendeu como que é a vida? A gente vai entendendo que a gente aprende a conviver com a situação, e a gente precisa encontrar que aquilo é bonito. A gente precisa desfrutar daquilo e dizer assim: isso é bonito, não é feio não. Às vezes a gente quer desejar a casa do outro, que é linda, aquela vidraça, aquela sacada, a última cobertura, parece que tudo é perfeito. Não! Desfruta da tua casa, desfruta do caminho que Deus te deu. Para de sonhar com o carro do outro, conquista o seu e viva feliz. Lava ele, pule, né? Passa um pretinho nas rodas e sai com seu carro lindo e maravilhoso. Para de ficar sonhando com a família perfeita do outro, que nem sempre é. Às vezes está só nos status, às vezes está só nas redes sociais, de dentro de casa nem é tudo aquilo, e a gente fica olhando e fala: nossa, que família abençoada. Cuida da sua, viva a sua. Pastor, mas eu não consigo ir naqueles restaurantes que eles vão. Eu não consigo ir na praia que eles vão. Não precisa disso. Sempre perto da sua casa vai ter aí um lago ou jabuti aqui nosso em Apucarana. Tem um Raposa. Vai lá, pega sua família, faz um piquenique ali. Talvez você não tenha muito dinheiro, mas curte o momento que você está vivendo. Ah, pastor, eu não vou para a praia porque eu não tenho dinheiro. Não importa, não fica se reclamando da vida. Curte aqui o momento que você tem. E se você for grato e curtir o momento que você tem, Deus com certeza vai te colocar no topo.
Agora, se você viver reclamando do momento que você tem, olhando para as pessoas que estão fazendo belas viagens, olhando para as pessoas que estão saindo, indo em restaurantes, pizzarias e curtindo, e olhando para você que você não tem condições e reclamando da vida, você nunca vai chegar lá. Porque Deus não abençoa a ingratidão. Deus só vai abençoar pessoas gratos. Pessoas que no meio do caminho começam a observar as coisas e ver. Se vocês olharem para o texto que Jacó, ele está em direção à terra de Labão, e ele foi praticamente expulso da sua terra, da sua parentela, e ele vai embora. E no meio do percurso ele começa a andar, e ele está à noite num deserto, e ele vê uma pedra grande, e ele escora naquela pedra. A Bíblia fala que ele colocou a pedra como cabeceira, e ele escora nela para proteger do vento, e ali escondidinho ele passa a noite. Talvez, imagina a situação, não tinha uma cama, não tinha um conforto, não tinha um teto, não tinha nada. E naquela noite inusitada, naquela noite difícil, ele teve um sonho, e ele sonhou que ali naquele local tinha uma escada, e aquela escada, os anjos subiam, desciam até ele, e ali ele começou a enxergar a graça de Deus, e ele começa a ver os céus abertos, e bênçãos de Deus subindo e descendo ali, e ele acorda. Quando ele acorda no outro dia, ele fala assim: eu vi a escada, eu vi bênçãos subindo, bênçãos descendo. E ele fala uma palavra: quão horrível é esse lugar. Mas não é outro lugar a não ser a casa de Deus, e não é outro lugar a não ser a porta do céu. Jacó, em meio ao caos, ele enxerga a porta do céu e a escada da conquista. Talvez o que acontece nas nossas vidas é que nos lugares que a gente acha que Deus jamais está, Ele está. No lugar onde você menos imagina, Deus está. Por isso que a gente não deve reclamar. Talvez, se fosse qualquer um de nós, acordaria no outro dia: ah, que noite fria, essa pedra dura nas minhas costas, estou arrebentado a minha coluna, que desgraça da minha vida, larguei minha família e meu conforto, vou para um lugar que eu não sei o que é, a minha vida é um inferno, minha vida não serve para nada. Qualquer pessoa poderiam tirar o pior daquela situação, mas Jacó tirou o melhor daquela situação. Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Às vezes, irmão, é fase. Por isso, no percurso, observa o caminho. Pare um pouquinho para olhar o caminho. O caminho talvez é o melhor da viagem. O caminho talvez é o melhor da viagem. Então observa, enquanto você não chega ao topo, vai conquistando e sendo feliz com o que você tem. Não esperam chegar no final da viagem para ser feliz. Começam a degustar, a viver, a enxergar gratidão nas coisas que está acontecendo no seu dia a dia. E você vai falar: pastor, não está acontecendo nada de interessante na minha vida. É porque você não está olhando. É porque você está olhando para o outro. É porque você está olhando para o governo. É porque você está olhando para o preço do combustível. É porque você está olhando o preço da carne. É porque você está olhando o preço do mercado, como que está as coisas caras. Se você começar a olhar para as coisas do mundo, você vai enxergar uma desgraça na tua vida. Mas quando você começa a olhar para Deus, você fala assim: está vivendo um caos o nosso país. Está vivendo os preços alturas, inflação altíssima. Tudo parece o cenário para dar errado. Mas eu estou feliz, porque eu estou vivo. Eu estou feliz porque eu estou aqui hoje. E vou contar uma coisa para você. Só de você estar comigo nessa live aqui, você já é um dos privilegiados. Existem lugares que nem sequer acesso à internet existe ainda. Celular, as pessoas não sabem nem o que é isso ainda. Talvez
O que a gente não tem é gratidão. Agradecer a Deus porque Ele é. O salmista estava dizendo assim, as pessoas começaram a olhar e falar assim: eu estou vendo um sorriso no rosto daquela mulher, eu estou vendo um sorriso no rosto daquele homem, eu estou vendo alegria no coração deles. Devem que Deus fez muita coisa boa para ele, porque eles estão muito felizes, eles estão muito alegres. As pessoas vão ver Deus em você. O rosto da gente vai pregar o evangelho. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, eu estou vendo Deus na vida desse menino. Eu não vejo tristeza, eu não vejo insatisfação, eu só vejo alegria. Deve que Deus tem feito muitas coisas. E essa certeza, meu querido, que eu tenho convicção, que quando a gente começar a colocar um sorriso nos nossos lábios, quando a gente começar a colocar um cântico na nossa boca e começar a gratidão, agradecer, cantar louvores ao Senhor e dizer grandes coisas o Senhor fez por mim e por isso estamos felizes, como o salmista está dizendo, você vai começar a perceber que as pessoas vão olhar para você com outros olhos e vão dizer: não sei o que acontece com aquela pessoa, não sei o que acontece com aquela pessoa, mas ele vive feliz. Eu tenho certeza que a felicidade mora na casa dele, eu tenho certeza que nada dá errado com ele, eu tenho certeza que as coisas funcionam bem na casa dele porque ele está feliz. E nem sempre significa que está, mas a alegria, a gratidão faz com que as pessoas entendam isso de nós. O salmista começa dizendo: Senhor, restaura-nos assim. Restaura-nos, Senhor, assim. Restaurar, irmãos, a palavra restaurar vem de tirar os resíduos, consertar algumas coisas que não está de acordo com o original. Restaurar é voltar ao original. Não sei se você já viu as pessoas restaurar museus ou artes. Eles precisam aproximar o máximo do como era, é o original. Vão restaurar uma arte, vão restaurar um prédio, vou restaurar, eu vou trazer a origem de como foi um dia. E a palavra de Deus nos diz que Deus nos criou imagem e semelhança dele. Então o que o salmista está dizendo: restaura, Senhor, traz-nos a original da nossa vida, porque não somos isso aqui. Traz o original, restaura a minha vida, assim como enche os leitos dos ribeiros do deserto. Ele está dizendo assim quando você não enxerga nada no meio do deserto, mas tem alguém que encheu aquele lago, tem uma mina brotando em meio ao deserto, tem um ribeiro de águas cristalinas, onde as pessoas sedentam, desesperadas, chegam ansiosas por água e enxergam a água ali. Presta atenção uma coisa, presta atenção nesse verso 5, no verso 4, melhor dizendo: restaura assim como enche os leitos de ribeiro no deserto. Preste atenção, sabe por que isso é interessante? A Bíblia ela é repleta de enigmas, mensagens ali tão sobrenatural dentro da mensagem ali, que se você entender, você vai ser apaixonado pela Bíblia. Aí olha para você ver, acabei de descobrir agora um segredo junto com você, agora, olha o que ele diz assim: restaura-me, Senhor. Restaurar é voltar ao original. E depois ele diz assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto. Aí, para que Deus enche os leitos dos ribeiros no deserto? Responde comigo, para quê? Para saciar a sede de quem está sedento. Não faz outro sentido. Por que Deus? Por quê? Por que Deus cria um ribeiro meio deserto, meu irmão? Por quê? Para quê? Para quê? Para saciar a sede. Para saciar a sede dos sedentos. Então o salmista está dizendo: olha comigo aqui, restaura minha vida, Senhor, faz-me original. Original significa a imagem que Deus criou, a forma perfeita de Deus na minha vida, e enche-me como o Senhor enche os rios no deserto.
Para que o Senhor enche os rios do deserto? Para saciar a sede de pessoas sedentas que chegam desesperadas por água. Após passar inúmeras dificuldades, as pessoas, aquele sol escaldante, aquela areia quente, aquele vento, aí eles chegam, o que eles querem no deserto é encontrar o quê? Uma água. E Deus preparou um riacho de águas fresquinha, e aquelas pessoas desesperadas chegam e bebem aquela água com maior alegria no seu coração, porque encontrou um oásis no deserto, encontrou uma fonte no deserto. Sabe o que o salmista está dizendo? Faz isso comigo, Jesus. Faz isso comigo, Senhor. Faça que eu seja um oásis no meio de deserto na vida de pessoas, para que quando pessoas chegarem sedentas, elas me encontram. Já pensou? Isso é gratidão. Quando as pessoas estiverem com fome, elas me encontram e eu vou saciá-la. Pastor, mas você está dizendo que eu vou ajudar as pessoas? Eu não tenho. O salmista está dizendo a mesma coisa. Eles estão saindo de uma escravidão. Eles estão saindo de um exílio babilônico. Sofreram muito. Não tem muita coisa não. Mas ele está dizendo, Senhor, tu pode fazer que eu seja um oásis num deserto. Tu pode fazer. Você acredita que Deus pode transformar você? Quando você começa a ser grato a Deus, abençoar a vida de pessoas, investir em pessoas e não só em você, você vai ser um oásis no meio do deserto. As pessoas vão te procurar porque estão com sede. As pessoas vão te procurar porque estão com fome. As pessoas vão ver Deus em você. E aí você vai começar a perceber que rios de água viva vai surgir no seu interior. O salmista está dizendo, faz-me, Senhor Jesus, um riacho no deserto. Faz-me, enche-me como aquele Senhor enche o riacho. Eu quero saciar a sede de muita gente. Você quer saciar a sede de pessoas? Você quer alimentar a fome de pessoas? Você quer ser bênção na vida de pessoas? Então esse é o propósito de Deus na tua vida. Por isso que muitas pessoas não têm e não conquistam, porque estão querendo chegar no topo e esqueceu que o melhor da viagem é o caminho. A viagem tem caminhos. Deus quer usar você para abençoar pessoas. Gratidão, gratidão. Mas não acabou ainda esse salmo tão pequenininho, mas tão rico. Aqui ele diz assim, vamos abrir as chaves. Vamos abrir a chave. A primeira chave que Deus nos dá é que Ele nos tirou da escravidão. Amém? Primeira chave, Senhor Jesus. Ele diz assim, quando o Senhor trouxe de volta a Sião, do cativeiro a Sião, eu estava como um sonho, eu estava sonhando, eu estava assim, tipo assim, em belisca, que eu acho que eu estou vivendo algo que eu não entendia. Me tirou da escravidão. Então, primeira chave, Deus quer tirar você da escravidão. Mas tirar, pastor, eu da escravidão, eu não vivo escravo. Às vezes sim, a nossa mente é escravizada o dia inteiro, a nossa vida é escravizada. Isso outro quer tirar. Mas quando eu sair dessa escravidão, eu preciso entender, isso parece muito um sonho, porque eu nunca vivi aquilo antes. Então por isso parece um sonho, é algo que eu não entendi até agora. Então o salmista está dizendo, parecia um sonho. Então minha boca se encheu de quê? Minha boca se encheu de riso. Então eu preciso ser uma pessoa feliz, não viver carrancudo, intrigado, desanimado, desmotivado. E minha língua de quê? De cântico, gratidão. Cantar louvores a Deus, agradecendo Ele pelo que Ele fez por mim. E aí, o que vai acontecer quando minha boca começar a encher de alegria? As pessoas vão olhar para mim e perceber que Deus é na minha vida. Porque aí o verso 3 diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, diz assim, ele fala assim, olha, se Deus fez algumas grandes coisas por a gente, qual a graça de Deus é que nós sejamos alegres por isso. Então ele começa assim a dizer, então Senhor Jesus, já que nós estamos, olha para você ver, já que o Senhor tirou a gente da escravidão e levou para a nossa casa, para a nossa terra, já que eu estava vivendo um sonho e percebi agora que esse sonho está virando realidade na minha vida, então o que eu vou fazer? Eu vou encher de alegria, meus lábios vai cantar louvores a Ti, vou viver uma vida feliz e as pessoas vão perceber que o Senhor é na minha vida pela minha alegria.
Aí ele fala assim: então, se essas coisas aconteceram na minha vida, eu vou viver alegre, porque grandes coisas fez o Senhor por mim. Aí no verso 4 ele fala assim: mas eu não quero só ser feliz, eu quero também ser feliz na vida das pessoas. Então crie em mim um riacho no meio do deserto, para que eu possa saciar a sede daqueles que estão com fome e com sede. Então, aí a outra chave: quando Deus me tirou da escravidão, quando Deus entendeu o sentido de gratidão e trouxe alegria para a minha vida, eu vou começar a trazer alegria na vida das pessoas. Eu vou ser luz, eu vou ser fonte, eu vou ser alimento na vida das pessoas. E a outra chave que nós temos é que ele só dá uma garantia para nós, o salmista: aqueles que semeiam com lágrimas, irmãos, com alegria colherão. Preste atenção, preste atenção, preste muita atenção. Aquele que semeiam com lágrimas. Não é fácil, não é fácil, mas uma coisa é certa: você vai colher com alegria. É isso que Deus está falando para nós. E ele conclui dizendo: aquele que sai chorando, olha, que sai chorando enquanto lança a semente. Enquanto está abençoando a vida das pessoas, você está chorando, dizendo: Senhor, como eu queria que minha vida mudasse, como eu queria que fosse diferente na minha vida, mas eu vou semear, mesmo não tendo tanto, eu vou ajudar. Quando a gente faz as campanhas na igreja para abençoar a vida de pessoas, eu vejo pessoas com tanto e tanto medo de ajudar, mas vejo também pessoas gratas com tão pouco, e diz: Senhor, eu vou dividir o que eu tenho. Eu me lembro quando a gente morava em Minas, a gente morava num local bem ermo mesmo, um lugar longe, quão distante. E era um lugar pobre, não tinha assim tantas coisas. A gente éramos felizes e gratos por tudo que tinha e conquistavam. Mas me lembro que aconteceu algo bem interessante. Tinha vários sítios perto e as pessoas viviam ali como família. A gente não tinha carne todos os dias para comer, porque até não tinha açougue por perto, não era uma coisa fácil. A gente criava porcos, criava galinha, a gente criava boi, mas era para vendas, para a gente conquistar alguma coisa, não era para a gente comer. Então assim, de repente a gente escutava um burburinho que o vizinho de lá ia matar um porco. E a gente já alegrava nosso coração, porque falava: hoje vai ter um torresmo, hoje vai ter uma carninha frita, hoje vai ter algo diferente. Mas não foi você que matou, foi o vizinho. A gente tinha certeza que ele iria trazer um pedaço para nós. Eles não tinham muito, mas o que tinha, eles repartiam. E assim também era com a gente. Era a nossa vez agora. É a primeira coisa, quando acabava matar, eu me lembro, meu pai repartia um pedacinho para cada um e saía: leva isso aqui para fulano, leva isso aqui para aquilo, leva para aquele. E a gente repartia. Não tinha muito, mas o que tinha a gente repartia com o próximo. E aí todo mundo era feliz. E a gente já tinha certeza que quando alguém se desse bem na vida, a gente daria também. Quando alguém tivesse carne na sua casa, a gente também teria. E essa gratidão fez com que a gente se tornasse muito rico. Muito rico. Porque o que eu tenho, eu não troco por dinheiro nenhum. Eu tenho muito amor no meu coração por pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas. Eu não vivo lutando por conquistas materiais, porque isso passa. A minha vida diária é lutar para ver pessoas felizes e realizadas. Mas a pessoa só vai ser feliz e realizada quando entender o que é gratidão. Aí o salmista diz assim: porque aqueles que saem chorando enquanto lança a semente voltará, sem dúvida, cantando e trazendo o feixe, a recompensa. Tá? Deus tem recompensa para você. Então não tenha medo, não tenha dúvida. Quem está falando é a palavra de Deus e ela é imutável. Faça o seu melhor aqui. Não espera ficar rico. Porque se você não fizer quando você tem pouco, quando você tiver muito, você não vai fazer. Se você esperar ser rico para poder abençoar as pessoas, você nunca vai abençoar ninguém. E nem vai ficar rico.
Você tem que abençoar a vida das pessoas é agora. Ser bênção na vida das pessoas é hoje. Talvez as pessoas não querem muito de você. Seja um riacho, fala para Deus. Talvez você tenha um coração meio endurecido ainda e não entendeu o que é gratidão, não entendeu o que é doar, o que é entregar, o que é dar para as pessoas, o que é abençoar a vida de pessoas. Talvez você não entendeu que isso é o segredo do sucesso. As pessoas ricas entenderam isso. E um dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, mas não entendo por que as pessoas prosperam não sendo cristão? Talvez aprendeu um segredo que você não aprendeu: gratidão e investir em vida de pessoas. Se você olhou o texto, o salmista diz: Senhor, eu estou saindo de um deserto, eu estou saindo de uma aflição, eu estou saindo de uma escravidão, porque o Senhor me libertou. Nós estamos felizes, muito felizes, porque não somos mais escravos. Então, Senhor Jesus, minha boca está cheia de alegria, de cântico. As pessoas estão olhando para mim, estão vendo alegria em mim, então estão felizes por mim, estão vendo que Deus está fazendo grandes coisas na minha vida. Então eu te peço uma coisa, Senhor: façam de mim um riacho no meio do deserto. Ou seja, Deus faça que eu também seja bênção na vida de pessoas. E aí, eu sei que vou semear com lágrimas, porque não vai ser fácil, mas vou semear. Eu vou semear com lágrimas, com dificuldade, mas eu tenho certeza que vou colher com alegria. É uma frase que eu costumo dizer: a gente pode saber quanta semente tem em uma maçã, mas você nunca vai saber quantas maçãs tem em uma semente. Você pode saber quantas sementes tem uma laranja, mas nunca vai saber quantas laranjas tem em uma semente. Quando a gente planta, um pé de laranja dá muitas laranjas. Talvez você investe uma semente e Deus te dá um pé de laranja. É que é isso que a gente precisa entender. Aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança sementes voltará com um cântico de alegria, trazendo consigo os feixes, ou seja, o monte. Deus tem coisas grandes para nós. Seja um riacho na vida de pessoas. Seja um riacho na vida de pessoas. Seja um riacho na vida de pessoas. Abençoa pessoas. Escute aqui, o salmista está dizendo: Senhor, restaura-me. Restaura-me. Restaurar é voltar à origem, fazer a forma perfeita, aquilo que um dia o Senhor já fez na minha vida. Me restaura, Senhor, me restaura. Eu disse aqui antes, para quem chegando agora, restaurar, quando a pessoa vai restaurar, com muito cuidado. Você já viu uma pessoa restaurar uma arte? Com muito cuidado, com um toquinho, ela vai fazendo devagarzinho, retomando a forma original, até que você olha a restauração e fala: a restauração ficou perfeita, igual ao original. O salmista está dizendo: Senhor, não quero ser uma pessoa egoísta, não quero ser uma pessoa mesquinha, não quero ser uma pessoa egoísta, egocêntrica, não quero ser uma pessoa ruim. Me restaura, Senhor, da forma original. Me reforma, Jesus, me transforma, me restaura numa forma original. Aquilo que o Senhor me fez, da forma que o Senhor me conduziu, da forma que o Senhor me fez um dia. Restaura a minha vida, Senhor, faz de novo. E aí ele continua. Se vocês olharem, é lindo esse versículo, esse verso 4 do Salmo 126. Lê para você ver. Olha, ele fala: Senhor, restaura-nos, restaura-nos, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, me restaura, me faz original, como o Senhor faz com os ribeiros no meio do deserto. Eu disse: para que serve um ribeiro no meio do deserto? Para matar a sede de pessoas, para salvar vidas.
para abençoar pessoas que estão ali, que vê aquele sol escaldante, aquela areia quente, quentura, madrugada gelada, à tarde sol de 40 graus e aquele deserto escaldante, aquela incerteza, não tem alimento, não tem nada. De repente aquela pessoa começa a olhar ali e vê aqueles coqueiros. Imagina assim, a gente enxerga dessa forma, os coqueiros. Ele imagina perto de coqueiro, perto daquelas palmeiras sempre vai ter água, e eles olham para aquelas palmeiras, porque palmeira gosta de ficar à beira das águas. É outro segredo aí, sabe por que palmeira demora tanto? É muito difícil você ver ela quebrar. Ela enverga, topa lá no chão, o vento balança, ela não quebra, porque ela sempre procura água para ficar perto. Ribeiros de água viva. E aí ele fala assim: restaura e faz-me para mim um ribeiro no meu deserto. E as pessoas vão olhar e ver aquelas palmeiras lá no meio, de longe, elas vão correndo e falam assim: se eu chegar até lá, eu vou salvar minha vida. Se eu chegar até lá, e mesmo arrastando, vocês veem bastante em filme isso, mesmo a pessoa ali quase morrendo, ela enxerga oásis, ela enxerga aquelas palmeiras e aquele verdinho, ela sabe que ali tem água, e aí ela começa a correr desesperadamente, se arrastar, e quando ela chega, ela não consegue nem pegar a água, colocar, ela enfia a boca na água mesmo e começa a beber ali aquela água, e ali vai jorrando, vai nutrindo, vai limpando, e aí ele começa a sobreviver de novo. O salmista estava dizendo isso: Senhor, faz-me um oásis no meio do deserto, para que eu possa abençoar a vida de pessoas, para que pessoas cheguem a ter a minha vida e sejam salvas. Para quando as pessoas chegarem perto de mim, elas serão abençoadas. Quando elas chegaram perto de mim, elas vão ser felizes. Como tem sido a sua vida? As pessoas, quando aproximam de você, ficam felizes? As pessoas, quando chegam perto de você, têm certeza que está num ambiente legal? As pessoas, quando aproximam de você, têm enxergado bênção nas suas palavras, nas suas atitudes? As pessoas, quando chegam perto de você, vê Deus em você? Não? Então essa noite, essa manhã, agora de manhã, 10h57, estamos encerrando. Nesta manhã, eu quero que você ore comigo pedindo: Senhor, me restaura. Foi isso que o salmista falou. Ele não era isso tudo. Ele não era isso tudo. Aí depois pergunta por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele nunca pensou nele. Ele sempre pensou nas pessoas. Eu quero orar com você. E nesta oração você fala: Jesus, restaura. Traz-me a forma original que o Senhor me criou, para que eu possa ser oásis na vida de pessoas, para que eu possa ser ribeiro na vida das pessoas. Senhor Deus, que essas pessoas que estão aí, ó Pai, nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira, começando aqui uma nova semana, que essas pessoas, Jesus, que foi tocado por essa palavra, é um versículos básicos do Salmo 126, que praticamente todos já leram. Mas o que o salmista está dizendo é magnífico, é lindo. Restaura-me, Senhor, a forma original, como um ribeiro no meio de um deserto. Faz-me ser bênção na vida de pessoas. Faça-me ser bênção na vida. Faz-me que as pessoas olhem meu rosto e vejam Deus. Faz-me, Senhor, que as pessoas olhem para mim e vejam saída. Faz com que as pessoas olhem para mim e enxergam Deus na minha vida. Pai, não deixe eu ser apenas areia de um deserto escaldante, mas que eu seja um rio. Porque rio mata a sede. Porque rio traz esperança, traz vida. Por isso tudo que se fica perto das águas brotam. Então me faz rio, para que todo mundo que chega perto de mim, eles saiam mais verdes, eles saiam mais ricos, saiam mais abençoados. Quando aproximar de mim, Jesus,
Faz de mim um oásis, ó Pai. Faz de mim uma fonte em meio ao deserto. Restaura as minhas forças, Senhor. Restaura, peça para Ele agora. Talvez você não é essa pessoa boa. Talvez você ainda não entendeu o que é gratidão. Talvez você não compreendeu. Não estou aqui para julgar ninguém. O salmista está dizendo: ó Senhor, nós estávamos saindo de um asilo babilônico. Estávamos sendo escravos. Nunca sabiam direito. Talvez viemos de família que não abençoava ninguém. Talvez venham de família pessoas ingratas. Talvez vivemos em locais de pessoas ingratas, trabalhando no meio de pessoas ingratas, vivemos em comunidade de pessoas ingratas, talvez estamos convivendo com esse tipo de coisa. Por isso o salmista estava dizendo: Senhor, tu me tirou da escravidão babilônica. Lá o povo não sabe o que é amor, lá o povo não sabe o que é gratidão, lá o povo não sabe o que é fé, as pessoas não sabem o que é Deus, mas o Senhor me tirou e estou muito feliz e grato. Por isso eu já estou percebendo que as pessoas, as nações, não só as pessoas, as nações já estão olhando para nós e olhando para o nosso rosto e dizendo assim: Deus fez coisas grandes na vida dessa pessoa, Deus fez coisas grandes na vida deles, porque eles estão muito felizes. Então a felicidade faz a gente entender que Deus está agindo na nossa vida. As pessoas vão começar a perceber que Deus é na sua vida quando você começar a viver feliz e grato. Aí ele está dizendo assim: então as pessoas estão ali olhando para nós e vendo Deus em nossas vidas porque estamos felizes, mesmo que não estamos entendendo. Ele diz assim: ah, Deus, grandes coisas o Senhor fez por nós e é por isso que estamos felizes, é por isso que estamos alegres. Então ele diz: restaura-me, Senhor Jesus, a Pai, como a original, me faz-me fonte, Jesus, no meio do deserto, para que as pessoas possam, Pai, chegar até nós e saciar a tua sede. E ele diz assim: porque eu sei que aqueles que semeiam com lágrimas, eles vão voltar com alegria, trazendo consigo, eles vão colher com alegria. E aqueles que levam a preciosa semente, chorando, com certeza quando voltar vai trazer com alegria, trazendo consigo um feixe grande. Bênçãos grandes o Senhor tem para você. Se prepara. Nós colocamos como tema da nossa igreja o ano de 2022, o ano das realizações de sonhos. Deus vai realizar muitos sonhos aqui. E eu profetizo na sua vida: 2022 será o ano das realizações de sonho na tua vida também. Realiza os teus sonhos. Mas enquanto eles não chegam, continua semeando. Enquanto não se realiza, continua curtindo a sua vida, vivendo o melhor cada dia. Eu disse: se ainda não chegou no topo, aproveita os degraus. Você vai chegar quando você apreciar o que você está vivendo e ser bênção na vida de pessoas. Que Deus abençoe você grandemente. Tenha uma semana riquíssima, abençoadíssima. Faz uma boa ação, procura alguém, investe na vida de pessoas, leva um presente para alguém, faz alguém feliz. Não pensa só em você. Seja oásis na vida de alguém. Pega essa palavra para você. Seja fonte no deserto. Bem simples. Marque na sua vida: Senhor, restaura-me para que eu seja fonte no deserto. Senhor, me restaura para que eu seja fonte no deserto. Ou seja, salvar vidas quando estiver em dificuldade. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus. E até amanhã, às 10 da manhã. Muito obrigado. Fica com Deus. Compartilhe essa live para que outras pessoas sejam abençoadas também. Tchau. Fica com Deus. Abraço.